Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Excelência, me permite, Permito. para anunciar a presença entre nós com muita honra, do deputado Mauro Benevides, que por muitos anos representou o seu estado do Ceará aqui no Senado e presidiu essa casa, com respeito e admiração de todos. Sempre bem-vindo. Senhor presidente, eu, como acho que a maioria dos brasileiros leu a reportagem das páginas amarelas de Veja do novo Procurador-Geral da República. E entre os diversos pontos que ele muito apropriadamente abordou, tem um claro que tem sido tema de repetidos pronunciamentos meus aqui, que é o combate à corrupção. Acho que tem que haver um combate sistemático, porque não é possível nós reclamarmos como debatemos aqui, numa reunião temática, a questão do financiamento da saúde. Aí ficam lamentando a extinção da CPMF. Não é um cadáver insepulto a CPMF. Não funciona a saúde direito, falta recurso por causa da CPMF. Só que esquecem de dizer que na hora que a CPMF caiu, se aumentou o IOF, que na verdade a CPMF diziam que era um imposto que somente aqueles que movimentavam conta bancária pagavam, o que não era verdade. Um produtor rural, quando vendia o seu produto para um comprador, pagava a CPMF. Aquele comprador que ia, enfim, fornecer para a ponta no supermercado, pagava a CPMF. E o que acontecia ao final, quando alguém até do Bolsa Família ia comprar o produto, o arroz, o feijão, estava pagando a CPMF embutida. Nem que ela levasse só o cartãozinho ou o dinheiro tirado do Bolsa Família. Pois bem, mas isso é que nós estamos discutindo o passado. O que nós queremos é discutir o presente e preparar o futuro. E nesse sentido, eu gostei muito das afirmações do novo Procurador-Geral da República, porque entendo que só uma campanha sistemática permanente de combate à corrupção, desde o município, passando pelas câmaras de vereadores e o prefeito, nos estados, nas assembleias legislativas, nos governos estaduais e nos outros órgãos do Estado, como, por exemplo, no meu Estado, tem um órgão que é tem se transformado num verdadeiro antro de corrupção, que é justamente o Instituto de Terras de Roraima, responsável pela titulação das terras que, depois de longa briga, o governo federal repassou ao Estado, porque essas terras estavam registradas em seu nome quando nós éramos o território federal. Pois bem, aqui eu acho que foi o senador Simão que já tivemos uma CPI das ONGs, nós tivemos duas CPIs das ONGs. A primeira, em 2003, foi presidida por mim, e nós conseguimos, a duras penas, senador Luiz, porque era impressionante a proteção que se fazia sobre essas ONGs, e nós conseguimos identificar 10 que tinham claros indícios e comprovações de má aplicação, de corrupção mesmo, com dinheiro público. Depois, a segunda CPI, que foi presidida pelo senador Heráclito Fortes, foi mais longe, pegou mais coisas, porque a nossa tinha assim, mais um foco voltado para as ONGs que intervinham em questão de questões indígenas, minerais, etc. Mas o que é certo é que agora a ONG, aliás, a presidente Dilma, logo no início, suspendeu o convênio com várias ONGs por causa de corrupção. Agora, nós vemos no Ministério do Trabalho a mesma coisa. ONGs que são feitas justamente para pegar o dinheiro. Por exemplo, para qualificar profissionais e não dão nenhuma aula. Para especializar determinados setores e não dão nenhum curso. E pegam o dinheiro e botam no bolso dos seus proprietários. Então, esse aqui é um foco fácil
para esvair o recurso público. É justamente essas instituições chamadas de ONGs. Lógico que tem suas exceções. Não vamos aqui dizer também que todas são corruptas. Existem exceções e exceções que poderiam servir de exemplo realmente para uma ONG. Devia o governo federal estabelecer normas rígidas quanto à criação. Aliás, a primeira CPI das ONGs, nós encaminhamos um projeto que normatizava a criação e o funcionamento dessas ONGs. Mas eu estou falando de ONG, é apenas uma parte do que é permanentemente feito de corrupção neste país. Nós temos corrupção na saúde, e que agora nós já votamos que é um crime considerado hediondo, mas nós temos que ser mais rígidos ainda. Acho que deveria haver um mutirão permanente dos órgãos de fiscalização, começando lá pelos municípios que têm Tribunal Municipal de Contas, pelos Tribunais de Contas dos Estados, Tribunal de Contas da União, a CGU, que é a Controladoria Geral da União, e todos os órgãos envolvidos, de fato, na obrigação de fiscalizar. Os ministérios deveriam ter uma auditoria permanente de fiscalização realmente de convênios, de aplicação de recursos públicos, do andamento desses convênios a que eles se destinam. Mas o certo é que, se não houver realmente um combate sistemático, permanente e uma punição exemplar, não vai haver. A corrupção eleitoral, por exemplo, é outra coisa que é inadmissível neste país. Eu dou exemplo do caso do governador do meu estado, que se elegeu no segundo turno, fazendo as corrupções mais terríveis que eu já vi na minha vida, e fazendo escancaradamente. Inclusive, a reportagem da Veja da semana anterior, saiu uma matéria com o título Farra na Floresta. É que o governador, além de ter sido eleito mediante corrupção eleitoral, tanto é que está no TSE desde 2011, uma representação contra ele, com parecer do Ministério Público pela sua cassação, e, no entanto, o TSE não julga. Quer dizer, está na segunda metade do terceiro ano desse mandato obtido por corrupção e não há um julgamento. Eu entendo, senhor presidente, que nós também do Legislativo devíamos fazer um mutirão, Câmara e Senado, começando por dar o exemplo na nossa própria carne. Por exemplo, é inadmissível que o voto para cassação de mandato seja realmente secreto. Não deve ser secreto, porque, como o caso que aconteceu recentemente na Câmara, de um deputado condenado e recluso na penitenciária, ele é absolvido na votação para manter o seu mandato. Quer dizer, a Câmara o absolveu, mantendo o seu mandato, e logo depois, uma decisão da mesa suspendeu temporariamente o seu mandato. Então é preciso que nós sejamos bastante claros. Eu quero aqui também concitar a sociedade que, aliás, nós vimos naqueles movimentos de junho, o que nós mais vimos foi exatamente faixas e cartolinas pedindo um fim à corrupção. Porque se nós não combatermos, e aí eu quero conclamar a sociedade toda, começa dentro da família, dentro de casa. Se um pai vê o filho voltar da escola com um lápis que não é dele, com uma borracha que não é dele, ele tem que fazer aquele filho devolver, porque aí começa aí um pequeno ato que parece que não é de corrupção, e é. Um brasileiro, quando fura a fila, quando estaciona no local para deficientes físicos e tantas outras coisas do dia a dia, que são corrupções pequenas, mas são. E para mim não interessa se o cara rouba um tostão ou 1 milhão. Eu acho que tem que haver realmente a consciência da sociedade, das suas instituições que representam, como o caso do Congresso, da Presidência da República. Agora, senador Aloysio, um ministro da presidente Dilma, onde foi detectado um ato de corrupção com várias ONGs, ele disse que não ia pedir demissão, e se demitissem,
eles iam falar muitas coisas que seriam até impublicáveis. Então eu entendo que só essa ameaça já deveria fazer com que a própria presidente Dilma o demitisse, porque senão fica a impressão de que ele tem dados que, se forem levados a público, vão realmente comprometer muitas pessoas. Eu quero muito, realmente, e sempre digo aqui, aliado bom não é aquele que sempre está de acordo com o que é feito pela presidente, pelos seus ministros. Pelo contrário, acho que o bom aliado é aquele que adverte, que mostra, que comenta, porque nós não podemos ficar aqui e esquecer um dos principais papéis que tem justamente o parlamento, que é o de fiscalizar, o de denunciar, o de apurar, para que o dinheiro público seja devidamente bem aplicado. Lógico que nós temos outras funções, como legislar, aprovar autoridades, etc., mas a essência da criação do parlamento no mundo foi justamente para quê? Para evitar que os reis daquela época arrecadassem os impostos que queriam e gastavam esses impostos na construção de palácios, em promoção de festas uma atrás da outra, enfim, era o rei e sua corte e os plebeus. Hoje nós não podemos aceitar isso, quer dizer, nós estamos numa república já que proclamada há bastante tempo, há mais de um século, e nós não podemos aceitar que república, que quer dizer res pública, coisa pública, nós continuemos aceitando essas coisas feitas, que a presidente chama de mal feitos, mas eu acho que não, essa palavra mal feito não substitui corrupção. Mal feito pode ser um deslize que não cause prejuízo a ninguém, mas corrupção é uma coisa que não pode realmente ser tolerada. E por isso eu queria aqui fazer o registro de que a entrevista do novo Corregedor-Geral da República, além de ser uma fala sensata, uma fala de fato que tem a ver com o papel do Ministério Público, é sobretudo uma fala que conclama a todos para que nós possamos ter um combate permanente a essa corrupção, que infelizmente teima em permear governos e mais governos, mas se ela existe, como digamos assim, dizem, onde tem um ser humano pode ter sempre corrupção. Muito bem, é possível sim. Um governador pode ter um auxiliar lá na ponta que faça uma corrupção e ele possa até não saber, mas se ele souber e não punir, ele é conivente, está, portanto, como comparsa nessa corrupção. E no meu estado, por exemplo, lamentavelmente, eu falei aqui só da corrupção eleitoral, mas é uma coisa atrás da outra em todos os setores, na saúde, na educação, na infraestrutura, e, além disso tudo, o governador ainda tem a coragem, se é que isso pode chamar de coragem, de publicamente fazer, primeiro, uma estrada asfaltada numa vicinal que dá acesso ao local de um terreno que ele comprou de um jovem de 19 anos, um terreno de 1 milhão de metros quadrados, por R$25 mil. Quer dizer, numa jogada clara, e que usando um laranja e comprando um terreno por esse preço, ele asfaltou e fez uma mansão realmente lá para o nosso estado, uma super mansão, com uma piscina ainda para esnobar mais, com a primeira letra do nome dele, isto é, com J. A Veja publicou isso na edição da semana passada. Então, isso são coisas que fazem com que o cidadão comum, o eleitor, perca realmente a fé na justiça, a fé de que ele pode influir para acabar com a corrupção. Aliás, o Rui Barbosa, que está aqui no seu busto aqui na nossa sala, já dizia em 1914 que de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver agigantar-se o poder na mão dos maus, de tanto ver prosperar a injustiça, o homem honesto chegava até ao ponto de descrer
e ter vergonha de ser honesto. É verdade, uma vez, há pouco tempo, um colega meu de infância me disse assim: Rosarildo, você é muito bobo, porque está já há 4 mandatos, 2 de deputado e 2 de senador, e fulano que chegou aqui ontem já tem fazenda, rádio, televisão, e tu não tem nada disso. Eu digo, olha, eu tenho só uma coisa para te dizer. O meu vencimento de senador é abatida as minhas despesas, não dá para ter esses bens. Portanto, se existem outros caminhos, eu não quero nem conhecê-los. Não quero nem conhecê-los. Nem tenho inveja de quem os conhece e obtém vantagem por esses caminhos. Portanto, diz para ele, eu tenho uma coisa que esta pessoa, a outra que se cita, não tem, que é a tranquilidade de consciência, é poder dormir em paz e não ter dúvidas de que meus filhos amanhã tenham orgulho de mim pelo meu comportamento. Esse é o ponto que eu acho que todo cidadão tem que ter. São coisas que não se pode negociar, é justamente a dignidade e honestidade do cidadão. Muito obrigado, senador Cristóvão.